Vamos continuar nosso vídeo aqui falando sobre da continência, né? Do regulamento de ordem unida e continência do Exército Brasileiro. Eu nem sei se é esse o nome do regulamento, mas eu tô falando sobre essa parte do regulamento, tá? Eu tô precisando estudar pra prova. E vocês também que vão assistir meu vídeo. Então vamos continuar aqui. Os militares da ativa e das Forças Armadas, mesmo que em traje civil, quando for obrigatório seu reconhecimento em função do cargo, aí você presta continência pra ele. Tá. Os militares da reserva ou reformados, quando reconhecidos e identificados, eles têm direito à continência, tá, gente? Cara, por que eu gosto dessas blusas? Eu gosto dessas blusinhas assim. Que tá me apertando, essa aqui tá apertada em mim. Mas vamos continuar. Os militares da reserva têm direito, ou reformados também. Da tropa, quando formada. Não falou se é obrigatório. Falou que tem direito. Falou assim, tem direito à continência. A tropa quando formada. As bandeiras e os hinos das nações estrangeiras nas mesmas hipóteses que o inciso 1º e 2º. Que é o inciso 1º e o inciso 2º. Que fala sobre... nas hipóteses, quando está sendo hasteada ou arriada a bandeira, ou quando você vê o hino, no caso de solenidade militar, entendeu? Tem direito à continência. As autoridades civis estrangeiras, correspondente às constantes no inciso 3º e 8º, que são os governadores dos estados, e o terceiro é qual? O presidente da república é o terceiro, e os governadores, eles têm direito à continência quando em visita de caráter oficial. Os militares das Forças Armadas Estrangeiras, quando uniformizados, e se em trajes civis, quando reconhecidos e identificados. Os integrantes da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, corporações consideradas forças auxiliares e reserva do Exército. Tem direito à continência. Tá. A PM e Corpo de Bombeiros são considerados forças auxiliares e reserva do Exército e eles têm direito à continência. Isso aí todo mundo tá careca de saber, né? Vamos lá pro próximo. Aperto de mão é uma forma de cumprimento que o superior pode conceder ao mais moderno. O militar não deve tomar iniciativa de estender a mão para cumprimentar o superior, mas se este o fizer, não pode recusar o cumprimento. O militar deve responder com saudação análoga quando, ao cumprimentar o superior, este, além de retribuir continência, fizer uma saudação verbal. Nunca pode deixar ele falando sozinho, gente, pelo amor de Deus. A continência individual é a forma de saudação que o militar isolado, em serviço ativo ou na inatividade, deve aos símbolos, às autoridades, à tropa formada e a outros militares, conforme o artigo 16, que fala que tem direito à continência. A continência individual é ainda a forma pela qual os militares se saúdam mutualmente, pela qual o superior responde à saudação de um mais moderno. A continência individual é devida a qualquer hora do dia ou noite, somente podendo ser dispensada nas situações especiais, conforme cada regulamento da Força Armada. Conforme cada regulamento de Força Armada. De cada Força Armada. Quando em trajes civis, o militar em serviço ou na inatividade assume as seguintes atitudes. Prestará continência individual ou assumirá posição respeitosa em cerimônias oficiais, nas cerimônias de hasteamento ou arriação da bandeira,
Nas ocasiões em que esta se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do hino nacional. Nas demais situações, se estiver com cobertura, descobre-se e assume atitude respeitosa. Ao encontrar superior, o subordinado pode saudá-lo prestando continência individual ou com um cumprimento verbal, de acordo com as convenções sociais. Cara, isso aqui já entrou em contradição, mas vou continuar. Ao receber a continência ou o cumprimento de um subordinado, pode responder à saudação prestando continência individual ou com cumprimento verbal, de acordo com as convenções. Ah, sim, é quando eles estão em trajes civis. Quando em trajes civis, o militar em serviço ativo. Militar ativo. Militar ativo. Tá escrito em serviço ativo. Mas quer dizer que ele tá. É militar ativo. Tá falando que ele tá em trajes civis? Ou é o P2? Vambora, vamos continuar. A continência, ela tem atitude, gesto e duração. Lembrando que a atitude, ela é uma postura marcial. A atitude é a postura marcial e um comportamento respeitoso e adequado às circunstâncias e ao ambiente. O gesto é um conjunto de movimento do corpo e dos braços e das mãos, com ou sem armas. O gesto é o conjunto de movimentos. O gesto é o conjunto de movimentos. A atitude é a postura marcial. Atitude é postura. O gesto é um conjunto de movimentos, são gestos. E a duração é o tempo durante o qual o militar assume atitude de respeito e executa o gesto referido no inciso 2. O inciso 2 que fala aqui deve ser a continência, né? Deve estar descrevendo a continência. Artigo 21. O militar desarmado ou armado de revólver ou pistola, de sabre, baioneta ou espada embainhada, faz a continência individual de acordo com as seguintes regras: mais moderno parado e superior deslocando-se. Posição de sentido, frente voltada para a direção perpendicular ao deslocamento do superior. Se ele estiver armado. O militar armado, o militar desarmado ou armado. Ele vai fazer sentido se ele estiver parado. Faz sentido. O militar tá lá, armado ou desarmado? Ele vai fazer, quando tá passando no superior, ele estiver parado, o militar, ele vai fazer. O mais moderno faz. Posição de sentido, frente voltada perpendicularmente para o superior, à frente do... E vai fazer com cobertura um movimento enérgico com a mão. Leva a mão, em movimento enérgico com a mão. Leva a mão direita ao lado da cobertura, tocando a falangeta do indicador da borda da pala, um pouco diante do botão da jugular ou o lugar correspondente se a cobertura não tiver pala ou jugular. A mão se prolonga, a mão no prolongamento do antebraço, com a palma da mão voltada para o rosto e os dedos unidos e distendidos, o braço sensivelmente
na horizontal, formando um ângulo de 45 graus com a linha dos ombros. Olhar franco e naturalmente voltado para o seu superior e para desfazer a continência, abaixe a mão em movimento enérgico, voltando à posição de sentido. Sem cobertura. Movimento enérgico, leva a mão direita ao lado direito da fronte, que eu falo que é ponte, né? Fronte, é fronte. Procedendo similarmente ao descrito a linha B, no que couber, que é o movimento de continência. A continência é feita quando o superior atinge a distância de 3 passos do mais moderno e é desfeita quando o superior ultrapassa o mais moderno de um passo. O mais moderno deslocando-se e o superior parado. Em sentido contrário. O superior está parado e o mais moderno deslocando. Se esse está deslocando em passo normal, o mais moderno mantém o passo e a direção de deslocamento. Se estiver em acelerado, toma o passo normal e não cessa o movimento normal do braço. Toma o movimento normal. A continência é feita a 3 passos do superior, sempre 3 passos, como descrito na linha B e C, encarando com o movimento de cabeça, ao passar por este mais moderno. Por este, o mais moderno vai olhar em frente e desfazer a continência. Vai olhar para ele e desfazer a continência, depois que passar. Um passo depois. Mais moderno e superior deslocando em direções convergentes. O mais moderno dá precedência à passagem do superior e faz continência como descrito na linha B, sem tomar posição de sentido. Tá, eu vou pular essas partes aqui, que isso aqui é fácil. Todo dia a gente faz isso. Todo dia quem é militar faz isso. Então, eu vou ver se tem alguma coisa diferente aqui. No caso do militar estar com as 2 mãos ocupadas, a continência individual será prestada em posição de sentido e frente voltada com a frente voltada em direção perpendicular ao deslocamento do superior. Quando uma das mãos estiver ocupada, a mão direita deve sempre estar livre, executando a continência. Se o militar não puder prestar continência, pois por estar com as mãos ocupadas, faz movimento vivo com a cabeça. E o que eu não entendi muito bem é que uma fala para você fazer sentido e ficar parada, e a outra fala para você fazer movimento vivo com a cabeça, né? Mas vamos continuar. Um militar isolado, armado de metralhadora de mão, um militar isolado, armado com metralhadora de mão, fuzil, arma semelhante, faz continência da seguinte forma: leva em posição de ombro-arma a passagem a passagem do superior hierárquico. A passagem de tropa formada, ele faz o alto e volta para a tropa, fazendo a posição de ombro-arma. O militar isolado com armado faz continência da seguinte forma: se estiver em deslocamento, leva a arma em posição de ombro-arma, arma longa, tá? Leva a posição de ombro-arma. Quando estiver passando a tropa, tá repetindo aqui o slide aqui. Com arma, tiracolo e com bandoleira, ele só faz sentido e a frente fica voltada em direção perpendicular ao de superior. Quando estiver parado, na continência de símbolos e as autoridades mencionadas, e as generais também, faz-se o apresentar arma. Quando estiver parado, as autoridades mencionadas que ele fala no inciso 1, que são a bandeira,
Não, não é autoridade. Não, acho que é a bandeira mesmo que tá querendo dizer. A bandeira aos governadores e aos generais faz apresentar a arma? Será que é isso? É isso. Vamos continuar. É isso, é isso. É, quando estiver fazendo bandeira, a gente apresenta a arma. Apresentar arma. Para os demais militares, faz ombro-arma. Quando tá parado. A passagem de tropa formada leva a arma em posição de ombro-arma. E se tiver com a arma tira-colo, apenas toma posição de sentido. Isso aí quando o militar tá parado. Todo militar faz o alto para a continência de bandeira, ao hino e ao presidente. Faz o alto sempre. Para a bandeira, para o hino e para o presidente. Quando o hino for tocado em cerimônia religiosa, o militar participante não faz a continência individual, permanecendo em atitude de respeito. Quando o hino nacional for tocado, a tropa ou o militar presente não faz continência nem durante a sua introdução, permanecendo em posição de sentido até o final da sua execução. Algumas vezes fala que você tem que prestar continência ao hino. Isso que eu não entendo. Não fala que tem que... quando executada a solenidade militar, faz continência. Quando for cantado. Quando o hino for cantado, a tropa faz sentido. Ao fazer a continência ao hino, o militar deve voltar para onde vem a música, conservando-se essa atitude enquanto durar a execução. Quando o hino nacional for tocado em cerimônia à bandeira ou ao presidente, o militar deve voltar-se para a bandeira ou para o presidente. Quando o hino nacional for tocado em cerimônia cívica realizada no ambiente fechado, o militar volta-se para o principal local da cerimônia e faz continência como estipulado no inciso 1, que é sobre os momentos que se faz continência à bandeira. Ao fazer continência para a bandeira nacional, o integrante da tropa formada e parada, todo militar que se deslocar faz o alto. Ao fazer continência para a bandeira nacional, o integrante de tropa formada e parada, calma aí. Ao fazer a continência para a bandeira nacional, integrante de tropa formada, a bandeira vai ser integrante de tropa formada e parada. Todo militar faz o alto, vira-se para ela e faz continência individual, retomando em seguida seu deslocamento, e a autoridade passa em revista de tropa observando o mesmo procedimento. Na sede do Ministério da Defesa das organizações, faz o alto e faz continência para as autoridades enumeradas, que são o presidente e os ministros militares, e também os oficiais generais. O comandante, o chefe, o diretor da organização tem diariamente o direito de continência. Na primeira vez que for encontrado pelas praças subordinadas no interior de sua organização. E toda hora também. Pra você não ser punido. Porque ele pode esquecer que você deu continência pra ele. É muita gente. E continência é sinal de respeito.
Os militares em serviço ou de segurança poderão ser dispensados os procedimentos da continência individual. O militar em um veículo, exceto bicicleta, motocicleta ou similar, procede da seguinte forma. O militar em veículo procede da seguinte forma, exceto a bicicleta e a moto. Com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro fazem continência individual sem se levantarem. Em outra situação, procedimentos em outras situações, não falou qual. Eu acho que é... Não fala. Só fala que quando em veículo, ou é pro comandante. Cara, pode fazer continência sentado pro comandante dentro do veículo? Ah, não me arriscaria não. Sentado? Tá falando aqui, ó. Com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro fazem continência individual sem se levantarem. Com o veículo em movimento, somente o passageiro faz a continência individual. Por ocasião de cerimônia da bandeira ou execução do hino nacional, são realizados no interior da organização. Se realizados no interior de uma organização militar, tanto o condutor como o passageiro saltam do veículo. E fazem continência individual. Caso realizado em via pública, procedem do mesmo modo, sempre que viável. Nos deslocamentos de elementos transportados por viatura, só o comandante e o chefe da viatura fazem continência individual, ao tempo que os militares transportados tomam postura correta e imóvel enquanto durar a continência. O militar isolado presta continência à tropa da seguinte forma: tropa em deslocamento. Volta-se, o militar vai, se ele estiver a pé, voltar-se para a tropa, fazer posição de sentido e permanecer durante a passagem da tropa, fazendo a continência individual. Para a bandeira, e observando as seguintes condutas com relação ao comandante da tropa. Ai, meu Deus. Faz continência a bandeira, sendo que ele está fazendo para a tropa? Entendi que foi nada. Se o militar estiver a pé em qualquer que seja seu posto ou graduação, volta-se para a tropa, toma posição de sentido e permanece nessa atitude durante a passagem da tropa, fazendo continência individual para a bandeira nacional e observando as seguintes condutas com relação ao comandante da tropa. Se for mais antigo do que o comandante da tropa, corresponde à continência que lhe é prestada. Se for mais moderno, faz continência individual ao comandante e a todos os militares em comando das frações constituídas que lhe sejam hierarquicamente iguais aos superiores. Se o militar estiver em viatura estacionada, embarcada, procede de acordo com a linha A, que ele vai ficar em pé, né? Linha A? Qual que é a linha A, gente? Tá difícil, esse material tá difícil. Vamos continuar. Se o militar estiver a pé ou em veículo, se for superior, hierárquico ou ao comandante de tropa. Peraí. Tô ficando cansada já.
Cara, que matéria legal de estudar. Tem que ler muito. Se o militar estiver a pé ou em veículo, se for superior hierárquico ao comandante da tropa para voltar. Se for superior hierárquico ao comandante da tropa para voltar-se para essa, corresponde à continência que lhe é prestada. Tem algumas coisas escritas meio estranhas aqui. Se for mais moderno, volta-se para a tropa e faz continência individual ao comandante. Na hipótese da bandeira, faz continência individual. Na hipótese do cumprimento à bandeira, o militar a pé para e faz continência individual. Se estiver no interior do veículo, faz continência no interior sem desembarcar. O cumprimento à bandeira. Mas tem aquele artigo aqui que fala que ele tem que parar quando é ocasião de cerimônia, bandeira ou execução do hino nacional. Se no interior da organização militar. Na hipótese somente de, em outras situações, na hipótese de cumprimento da bandeira, o militar em pé faz continência. Se estiver no interior do veículo, faz continência individual sem desembarcar. A tropa informa e parada. O militar em movimento, em acordo com o disposto no inciso 2, parado apenas para o cumprimento da bandeira. Parando apenas ele vai fazer um movimento de acordo com o inciso 2. Faz continência, se eu não me engano. Cara, eu tô ferrado nessa prova. Todo mundo tá, né? Vou pular pra próxima. Ao entrar em uma organização militar, o oficial, a princípio, deve ser conduzido ao seu comandante, chefe, diretor, conforme as peculiaridades de cada força armada. A autoridade da organização para que seja designada a fim de participar os motivos de sua ida daquele estabelecimento. Na hipótese de terminada a missão ou cumprida a finalidade que levou o oficial à organização, ele deve, antes de se retirar, despedir-se da autoridade ao qual foi conduzido. Nos estabelecimentos ou repartições militares, onde essa apresentação não seja possível, deve o militar apresentar-se ou dirigir-se ao de maior posto ou graduação presente, o qual participará o motivo de sua presença. Quando o visitante for do mesmo posto ou superior ao do comandante, ele é conduzido ao gabinete ou à câmara deste, que recebe e ouve sobre o motivo de sua presença. A praça em situação idêntica apresenta-se ao oficial de dia ou de serviço, ou a quem lhe corresponder, tanto na chegada quanto na saída. O disposto nesse artigo não se aplica às organizações médico-militares, exceto se o militar estiver em visita de serviço. Procedimento militar em outras situações. O mais moderno, quando a cavalo, se ele estiver a pé, deve passar por este ao passo entendi nada. Tô morta, tô cansada já. Também 30 minutos de sala, mais de 30 minutos. O mais moderno, quando a cavalo, se o superior estiver a pé, deve passar por este ao passo. E se ambos estiverem a cavalo, deve passar ao passo. E se ambos estiverem a cavalo,
marchando em sentidos opostos, assim, né? Um vai se encontrar com o outro. O mais moderno não pode cruzar o superior em andadura superior, e a continência é feita conforme o inciso 2, do artigo 21. Que é a continência normal, né? Ou não? Vamos lá, continuando. Marchando no mesmo sentido, o mais moderno ultrapassa o superior depois de lhe pedir autorização, e a continência é feita conforme o inciso 2. O militar a cavalo apeia para falar com o superior a pé, salvo se estiver em nível mais elevado. Salvo se este estiver em nível mais elevado. Quando vai falar com alguém, tem que descer do cavalo, né? Não vai ficar falando com o superior lá de cima, né? Não pode ficar falando de cima. A não ser que o militar seja superior a ele, ao mais moderno. Se o militar estiver de bicicleta ou motocicleta, deve passar pelo superior em marcha moderada, concentrando a atenção na condução do veículo. O portador de uma mensagem, qualquer que seja o meio de transporte empregado, não modifica a sua velocidade de marchar ou cruzar quando passar por um superior, e informa em voz alta: serviço urgente, missão urgente. Comigo eu queria fazer isso um dia, mas não deu certo não. Eu fiquei com medo, né? Eu não tava em missão urgente. Mais ou menos. Tudo é urgente lá. Ou eu que sou urgente. Eu sou demais. Vamos lá. A pé, conduzindo ou segurando o cavalo, o militar faz a continência. Quando o militar entra num recinto público, percorre com o olhar o local para verificar se há algum superior presente. Se houver, o militar presta a continência no lugar onde está. Do lugar em que está. Mas hoje em dia não é mais assim não, tá? Quando o militar entra no recinto público, percorre o olhar. Quando o militar entra no recinto público, os militares mais modernos que nele se encontram levantam-se e ao avistá-lo fazem-lhe continência. Quando o militar, os mais modernos, quando o superior entra, né, em recinto público, não faz isso não, gente. Recinto público faz isso não. Só se tiver, acho que em algum lugar. Mas tá escrito aqui, é pra gravar assim. Falou que tem que levantar e fazer continência. Os mais modernos. Não pode fazer mais hoje em dia, gente. Porque senão vai... é porque você sabe, né? Faz comprimento com a cabeça, pô. Do procedimento. Em outras situações. Quando os militares se encontram em reuniões sociais, festas militares, competições desportivas ou em viagens, deve se apresentar mutuamente, declinando posto e nome, partindo dessa apresentação daquele de menor hierarquia. Seja qual for o caráter oficial ou particular da solenidade ou reunião, deve o militar obrigatoriamente apresentar-se ao superior de maior hierarquia presente, ou de maior posto entre os oficiais presentes da organização militar. Quando
Quando dois ou mais militares em grupo encontram-se com outros militares, todos fazem continência individual como se estivessem isolados. Tem que prestar continência para cada um. Para cada um? É, para cada um. Todo militar é obrigado a reconhecer o presidente e o vice-presidente da República, o ministro do Estado da Defesa, o comandante da sua força, os comandantes, os chefes ou diretores da cadeia de comando e os oficiais de sua organização militar. Os oficiais são obrigados a reconhecer também os comandantes de sua força, assim como o chefe de Estado-Maior de sua respectiva força. Todo militar deve saber identificar as insígnias dos postos e graduações das Forças Armadas. O militar fardado descobre-se ao entrar em um recinto coberto. O militar fardado descobre-se ainda em reuniões sociais, nos funerais, nos cultos religiosos, ao entrar em templos ou participar de autos em que este procedimento seja pertinente, sendo-lhe dispensada, nestes casos, a obrigatoriedade da continência, da prestação de continência. O disposto no caput não se aplica aos militares armados de metralhadora de mão ou metralhadora semelhante, aos militares de serviço de policiamento, escolta ou guarda. Para saudar os civis de suas relações, militar fardado não descobre. Para saudar civis de suas relações, o militar fardado não se descobre, cumprimentando-os pela continência, ou aperto de mão, ou com aceno de cabeça. Não é aceno assim não, igual certas pessoas fazem. Não vou nem falar quem. Estando fardado, o militar de sexo masculino, essa parte aqui é interessante. Essa parte aqui mostra que antigamente se tinham cavalheiros, não cavaleiros como se tem hoje em dia. Olha só. Estando fardado, o militar do sexo masculino, ao se dirigir a uma senhora para cumprimentá-la, descobre-se colocando a cobertura sobre o braço esquerdo e, se estiver desarmado e de luvas, descalça a luva da mão direita. Se estiver desarmado, né? Descalça a luva da mão direita e aguarda que a senhora lhe estenda a mão. Outros procedimentos também. O militar armado de espada durante a solenidade militar não descalça as luvas, salvo por ordem contrária. Nos refeitórios das organizações militares, a maior autoridade presente ocupa o lugar de honra. Nos banquetes, o lugar de honra situa-se geralmente no centro, ao lado da maior mesa principal. A ocupação dos lugares de refeições e solenidades é feita de acordo com a ordem geral da precedência. A autoridade que oferece refeição solene deve sentar-se na posição de maior precedência, depois do lugar ocupado pelo homenageado, enquanto os outros lugares são ocupados pelos demais participantes, segundo o esquema que lhe é previamente dado. Em refeições solenes, onde haja mesa plena, o homenageante deve sentar-se de frente ao homenageado. Em embarcação, viatura e aeronave, o mais antigo é o último a embarcar e o primeiro a desembarcar. Em embarcação, o mais antigo é o último a embarcar e o primeiro a desembarcar. Entendeu? O mais antigo entra depois. E é o último a sair. Quando embarcado em viatura, aeronave ou embarcação. Tais disposição
não se aplicam às situações operacionais quando devem ser obedecidas os planos, né? Os planos. O militar, para se apresentar a superior, adota os seguintes procedimentos. Quando ele vai se apresentar ao superior, o militar. Quando vai se apresentar, tá? Não é quando vai fazer continência, não. Continência 3 passos. Aqui, quando a gente vai se apresentar, fala assim: com licença, senhor. Mas aqui nessa parte a gente não vai falar da com licença. A gente vai direto para a apresentação. O militar, para se apresentar ao superior, adota os seguintes procedimentos. Aproxima-se do superior a distância de um passo, a um aperto de mão. Distância de um aperto de mão. Toma posição de sentido, faz continência individual e em voz claramente audível diz seu grau hierárquico, nome de guerra e a organização militar que pertence ou função que exerce, se estiver no interior de uma organização militar. Desfaz continência e diz o motivo da apresentação, permanecendo na posição de sentido até que lhe seja autorizada a posição de descansar ou à vontade. Se o superior estiver em gabinete de trabalho ou de outro local coberto, o militar sem arma ou armado de revólver ou pistola tira a cobertura com a mão direita e adota os seguintes procedimentos. Em se tratando de boné e capacete, coloca debaixo do braço esquerdo com o interior voltado para o corpo e a jugular para frente. Boné ou capacete. Boné não é a mesma coisa que gorro? De pala? Não, não? Coloca debaixo do braço esquerdo. Tira a cobertura com a mão direita. Isso aí é fácil, isso aí tá tranquilo. Bota o capacete ou o boné debaixo do braço esquerdo, com o interior voltado e a jugular para frente, tá? Em se tratando de boina ou gorro de pala, empunham com a mão esquerda de tal modo tira com a mão direita, tá? Tira com a mão direita, pega com a mão esquerda. Aí empunham com a mão esquerda de tal modo que sua copa fique para frente, para fora, e a parte anterior voltada para frente. Sua copa fica para fora e sua parte anterior voltada para frente. Em seguida, faz continência individual e procede à apresentação. Caso esteja armado, o militar faz o alto e a distância de 2 passos executa o perfilar a espada ou ombro-arma, permanecendo nessa posição mesmo depois de correspondida a saudação. Se o superior, oficial, general, autoridade militar executa o manejo de apresentar a arma passando em seguida a posição de perfilar arma ou ombro-arma, na segunda hipótese, o superior oficial o executa também. Vai corresponder a saudação. Em locais cobertos, o militar armado nas condições deve se apresentar, armado com arma grande, deve se apresentar ao superior. Para se apresentar ao superior, apenas toma
em locais cobertos. Apenas toma posição de sentido. Não vou nem ficar pensando muito. Vamos pular para a próxima. Para se retirar da presença de um superior, o militar faz continência individual idêntica à apresentação e lhe pede permissão para a retirar. Após concedida a permissão, o oficial retira-se normalmente e a praça, depois de fazer meia volta, rompe marcha com o pé esquerdo. Vamos lá, de novo. Essa parte é importante. Para se retirar da presença superior, ele vai fazer a continência individual idêntica da apresentação e vai pedir a permissão para se retirar. Após concedida a permissão, o oficial retira-se normalmente e a praça, depois de fazer a meia volta, na verdade ele vai desfazer a continência, vai fazer meia volta, volver, e vai romper marcha com o pé esquerdo. Da continência de tropa. Eu vou entrar numa parte que eu não li ainda. E já tem muito tempo de vídeo, hein?